Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 372 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Estamos aqui no meio de um capítulo 30, narrando em que o nosso biógrafo narra uma série de fatos na vida de São Paulo da Cruz, tentando nos mostrar o caráter, a figura, a psicologia, a fé, as ações, né, de nosso grande santo. Estamos aqui no item Descobre Vocações. Quando o servo de Deus ia a Civitar Castellana, hospedava-se em casa do Dr. Ercolani, nosso grande benfeitor. Tinha este uma filha de 7 ou 8 anos, por nome Isabel, a quem o santo costumava chamar a minha freirinha. A pequena zangava-se, respondendo em tom de revolta: "Por que me chama assim? Não quero absolutamente ser freira." "Por que não?" replicava o santo, sorrindo. "Porque desejo ficar sempre com mamãe." Com a partida de Paulo, Isabel se punha a pensar. Dizem que o padre Paulo vê o futuro. Talvez ele fale por inspiração divina. E temendo que assim fosse, desabafava com a mãe: "Mamãe, se o padre Paulo me chama de freirinha, é porque eu devo ser religiosa." A mãe, condescendendo com sua tenra idade, respondia: "Eu não consinto que o sejas. Não, não, não serás. Fale sempre assim, mamãe, e jamais serei religiosa." Todavia, uma vez, o servo de Deus tirou-lhe a esperança de permanecer no lar paterno. Chamando-a, como de costume, minha freirinha, a mãe interveio: "Padre Paulo, isso é impossível, pois ela é tão doentinha." "Tranquilize-se", retornou o santo. "A isto remediará a boa mamãe do céu." "Não, não, eu não quero ser freira", protestou Isabel. O bondoso padre, que gostava de gracejar com a inocente criança, acrescentou: "Não temas, minha filha, que não te farão priora, por seres de pequena estatura." A menina crescia, conservando sempre repugnância à vida religiosa. Na idade de 19 anos, a doença progrediu tanto que a mãe, desenganada dos meios humanos, levou-a a Roma em peregrinação à imagem de Nossa Senhora do Carmo, sob o arco de Costaguti. Lá recebeu Isabel, com a cura repentina, a graça inestimável da vocação religiosa. Realizara-se a profecia de Paulo: a boa mãe do céu remediará a isto. Em obediência ao chamamento divino, Isabel solicitou ingresso no Carmelo de Vetrala. Não queriam admiti-la por sua compleição delicada, mas Paulo, que lá se encontrava para a profissão de uma religiosa, mandou chamá-la e lhe disse, na presença da priora: "Como estás, minha filha? Nada temas, serás religiosa e morrerás com o santo hábito." Bateu com a mão na grade e acrescentou: "Serás religiosa neste mosteiro." Foi o suficiente. Ninguém mais se opôs a essa vocação. Um ano depois, tomava o santo hábito.
E São Vicente Strambi, que a conhecera pessoalmente, diz-nos que a irmã Maria Vitória do Espírito Santo, esse o seu nome de religião, seguia estritamente todos os atos de observância, apesar de seu estado de debilidade. E, o que é mais admirável, qualquer dispensa a enfraquecia ainda mais. Só se achava bem no cumprimento rigoroso das santas regras. Prudente diretor espiritual. Não eram somente as religiosas, segregadas à sombra dos claustros, que se punham sob a direção do nosso santo. Também as pessoas que gemem no mundo, quais pombas fora da arca, escolhiam-no por diretor espiritual. Quantas virgens, viúvas, esposas, cavalheiros, sacerdotes não inflamou o excelente mestre no santo amor de Deus e não elevou à prática das mais sublimes virtudes. Exigia fidelidade aos deveres do próprio Estado, mas exigia, outro sim, que, abre aspas, sua conversão estivesse no céu. Desculpe, sua conversação estivesse no céu. Fecha aspas. Com os anjos, com Deus. A correspondência epistolar revela a extraordinária habilidade que adquirira na ciência dos santos, ciência aurida aos pés do crucifixo. Diretor esclarecido, versado nos grandes místicos, era sobretudo homem de oração, tendo por guia, nos caminhos da graça, o divino Espírito Santo. Com que encanto, doçura e força dissipava os temores e os escrúpulos, sorria os ânimos, prevenia as ilusões, tirando partido das próprias faltas, como a inspirar a humildade, o desprezo de si, a desconfiança nas próprias forças e confiança ilimitada na misericórdia infinita de Nosso Senhor. Aqui tem uma nota que deve ter sido colocada pelo editor, né? pelas datas aqui das obras citadas. Né? Quem quiser conhecer São Paulo da Cruz como diretor espiritual, leia o que escreveu o padre Caetano do Nome de Maria, do Instituto da Paixão, né? Em sua obra Doctrine de Saint Paul de la Croix sur l'oration et la mystique, capítulo 1, página 1 a 12. E Saint Paul de la Croix, apóstolo et missionnaire, página 187, 221. Como diretor espiritual, São Paulo da Cruz foi definido como, abre aspas, um digno êmulo de São Francisco de Sales. Aqui cita a obra também que fala isso, né? Em Vida Sobrenatural, 1927, capítulo 13, página 286, lemos que Paulo da Cruz, como diretor e mestre de espírito, figura muito bem ao lado de São João da Cruz, de São Pedro de Alcântara e de Santa Teresa de Jesus. Abre aspas. Em seus escritos encontram-se os mais elevados conceitos da teologia mística. O padre Guibert, jesuíta, na Revue d'Esthétique et de Mystique, 1925, página 26, o coloca ao lado de Santo Afonso de Ligório, o premier rang de mestre de la vie spirituelle, na vanguarda dos mestres da vida espiritual, comparando-o nas questões de mística a São João da Cruz. São Paulo da Cruz não escreveu tratados de mística. Temos sua doutrina em cartas rápidas e familiares, dirigidas a correspondentes muito distantes. Nelas, o santo diretor procede por meio de alusões e lembretes de princípios, como um médico que escreve uma receita. Abre aspas, mas demonstra experiência tão própria e tão vasta
que se revela o maior místico e o maior diretor espiritual italiano do século XVIII. O santo é tão iluminado, possui tanta benevolência e cordialidade, que, sem em nada diminuir as exigências de perfeição, para cuja meta dirige com mão segura todos os que a ele se volvem, é o mais animador dos guias, o mais encorajador dos mestres. Fecha aspas, e aqui tem a obra de onde o autor dessa nota tira essa observação, certo? Um livro de 1951. Pois bem, então, as cartas, né? Ele cita as cartas aqui, que é onde estão registrados, né? Todos os seus dirigidos, né? E todas as questões que ele tratou, né? Não existem nas cartas, pelo menos na publicação que eu tenho acesso, não existe a carta do consulente, né? Existe apenas a resposta de São Paulo. Mas pela carta de São Paulo dá para perceber, né, a dúvida ou as situações em que passa o consulente, né? A primeira qualidade do diretor espiritual é o discernimento de espírito, que não se deve confundir com a profecia, nem com a penetração dos segredos das consciências. Discernimento de espírito, conforme o senso comum, são luzes especiais que auxiliam a descortinar os princípios de onde procedem os movimentos interiores e a escolher com acerto a direção que se deve dar às consciências. É em Deus que o diretor vê e conhece as pessoas. Necessita, portanto, de luz suprema para discernir as inspirações do Espírito Santo, do temperamento humano e das sugestões diabólicas. É ponto capital. Sem esse discernimento, em que deploráveis e funestas veredas se podem lançar as pessoas. Essas luzes auxiliam o diretor a acomodar-se às condições do dirigido, elevando-se com os perfeitos aos píncaros da santidade, aniquilando-se com os fracos e imperfeitos, como a mãe carinhosa se comporta com os filhos doentes. Paulo da Cruz possuía esse dom em alto grau. Seus ensinamentos, sempre oportunos e sábios, a facilidade com que penetrava as mais recônditas chagas das consciências para aplicar-lhes o remédio adequado, a clareza com que expunha os mais secretos mistérios que Deus opera no santuário da alma, a convicção, o alcance e a uniformidade de suas instruções, tudo isso nos fala claramente que Paulo possuía o Espírito de Deus que penetra o âmago dos corações para discernir-lhe os diversos movimentos. Então aqui um pouco dessa ação de Paulo no mundo, né? De São Paulo da Cruz no mundo, né? Como diretor espiritual. E a comparação aqui é com os grandes místicos mesmos, né? Enfim. São João da Cruz, né? São Pedro de Alcântara, Santa Teresa de Jesus, né? Enfim, São João da Cruz também, né? Esse é os companheiros, né? De São Paulo da Cruz. A Sagrada Paixão, base da vida espiritual. Para ele, o princípio da vida espiritual, a purificação, o progresso e a perfeição
Tudo depende da paixão de Cristo. Caminho mais breve, simples e seguro para conseguir o desprendimento próprio e revestir-se do Espírito Santo. A paixão de Nosso Senhor é a porta que conduz ao jardim de delícias, os amantes. Ego sum ostium, repetia todo compenetrado. Ego sum ostium. Eu sou a porta. João 10, 9. A alma que entra por essa porta caminha sem tropeço. Prosseguia. Abre aspas. Na paixão não cabem ilusões. Não há ilusões na paixão. É impossível meditar a paixão e ofender a Deus. Abre aspas. Meditar hoje e amanhã num Deus açoitado, coroado de espinho e crucificado por nosso amor. E ofendê-lo? Não pode ser. Eis os conselhos do sábio diretor a um mestre de novícios. Aqui são trechos, né, das cartas. Né? O padre N começa a ter o dom da oração. Vele, todavia, a fim de que se não descuide da prática das virtudes e da imitação de Jesus Cristo. Que comece sempre a oração por um dos mistérios da Sagrada Paixão. Que se exercite em piedosos colóquios, suavemente, sem esforço. Se Deus o atrair, logo ao silêncio de amor e de fé em seu seio divino, não se perca em estranhas reflexões, em detrimento da paz e do descanso da alma. Recomendo-lhe, sobretudo, prove bem os novícios da humildade e no desprezo de si mesmo. Neste ponto, não há excesso. Esse é um trecho, né? Aqui tem a referência à carta, né? Escreveu a uma pessoa piedosa. Agradeço à divina misericórdia ter-lhe concedido a graça de pensar continuamente nos sofrimentos de Jesus. Reflita especialmente no amor com que Nosso Senhor padeceu por nós. O caminho mais breve para a santificação é perder-se toda no abismo de suas dores. O profeta chama a paixão de Jesus oceano de amor e de dor. Eu acho que ele está se referindo aqui a Isaías. Ah, minha filha, é este um segredo revelado unicamente aos humildes. Neste mar imenso, a pessoa descobre a preciosa pérola das virtudes e toma para si os sofrimentos do amado. Espero que o esposo lhe ensine esta pesca divina, contanto que se conserve na solidão interior, desprendida de toda imagem, separada de todas as criaturas, na pura fé e no santo amor. Essa é uma das... Deixa eu mexer aqui um pouquinho, só na... Aqui eu tenho um problema com o sol, né? Porque quando está nublado, a minha cara parece muito escura aqui no escritório. Não é que seja muito agradável a minha cara, não, mas estava muito escuro, né? Escreve a um religioso, também trecho de uma carta, né? Não duvido de que esteja interiormente no seio de Deus, aniquilado, indiferente a tudo e a todos.
É este o caminho mais breve para abismar-se e perder-se no infinito. Depois de já haver transposto a divina porta, Jesus crucificado, apropriando-se de suas dores. Depois de haver transposto a divina porta, Jesus crucificado, apropriando-se de suas dores. O amor ensinar-lhe-á tudo, por ser a sagrada paixão, obra de amor infinito. À medida que a pessoa progredia na oração e nas virtudes, Paulo a amparava com avisos e conselhos oportunos e prudentes. Escreveu a uma pessoa virtuosa: suas cartas muito me alegram em Deus Nosso Senhor. Fidelidade absoluta, minha filha, em corresponder a tão grandes benefícios, penhor de maiores graças e mais altas luzes, para que sua alma se abrase em maior amor de Deus. Adquira mais sóbrias virtudes, praticadas com maior heroísmo. Recomendo-lhe que não perca Jesus crucificado de vista. Vida de nossa vida. Filha minha, sua oração não deve ser como no princípio. Siga as normas por mim traçadas. O amor é virtude unitiva que abre aspas, se apropria das penas do amado, fecha aspas. Esse é outro trecho, né? Após indicar o modo como apropriar-se das dores do amado, o sábio diretor nada mais fazia do que vigiar a ação divina nas pessoas, prevenindo-as de que se deixassem guiar pelas luzes do Espírito Santo. Aqui segue outro trecho. Digo-lhe, não faça a oração como lhe ensinei, mas como Deus lhe ensinar. Dê liberdade à alma para empreender o voo em direção ao soberano bem. Deixe-se conduzir pela sabedoria infinita de Deus. A mariposa revoluteia em torno da chama, acabando por incinerar-se. Que sua alma revoluteie em derredor da luz divina, que se arroje a ela e se reduza a cinza. Outro trecho, né? Abandono em Deus. Dirigindo as pessoas sempre para a humildade e para as virtudes sólidas, o incomparável mestre elevava-as gradativamente ao mais alto grau de oração, ao recolhimento, ao silêncio espiritual, ao descanso, à união e à transformação divina. Aqui tem uma nota dizendo assim: várias pessoas, religiosas e seculares, dirigidas pelo nosso santo, morreram em odor de santidade. Citemos apenas Sora Maria Cherubim Bresciani, Inês Grazi, Rosa Calabrese, Sora Maria Crucifixa, Lúcia Burlini, entre outros. Apresentamos em confirmação, voltando aqui ao texto, né? Apresentamos em confirmação do que dissemos algumas citações. Guardemo-nos, porém, de dissecá-la com seca e árida análise. Aqui também trechos de cartas, né? São exemplos. Aqui o nosso biógrafo está nos dando exemplos, né? De como que ele dirigia espiritualmente as pessoas, né? Por carta, né? Então, um trecho da carta. Quando estiver bem aniquilada, bem desprezada e convencida do seu nada, peça a Deus lhe permita penetrar em seu divino coração. Ele não lhe negará. Permaneça como vítima naquele divino altar, em que arde eternamente o fogo do santo amor. Deixe que essas chamas sagradas penetrem até a medula de seus ossos e a reduza a cinza. Em seguida, se o divino Espírito Santo designar-se elevar essa cinza à contemplação dos divinos mistérios, consinta que sua alma se abisme na santa contemplação. Oh,
como isso agrada a nosso Senhor. Esse é um trecho da carta. Outro trecho. Para melhor se fazer compreender, elucidava esses ensinamentos com graciosas comparações. Veja essa criança. Após haver acariciado a mãe e brincado em torno dela, descansa e dorme em seu regaço, continuando, contudo, a mover os lábiozinhos para sugar o leite. Assim a alma, esgotados os afetos, deve dormitar no seio do Pai Celeste, não despertando dessa consideração de fé e amor sem consentimento do soberano bem. Dizia ainda: permaneça em descanso. Se o esposo a convidar ao sono, durma tranquila e não desperte sem sua permissão. Esse sono divino é dom outorgado pelo Pai Celeste aos filhos queridos, sono de fé e amor, em que se adquire a ciência dos santos e onde não há lugar para as amarguras das adversidades. Ó silêncio, ó sono sagrado, ó solidão preciosa, seja sempre e cada vez mais seja verdadeiramente humilde, né? Seja verdadeiramente pobre de espírito. Despoje-se de todos os dons, porque nós os maculamos com as nossas imperfeições. Ofereça sacrifícios de louvor, honra e bênção ao Altíssimo, vivendo em absoluto desapego. Esses sacrifícios devem ser ofertados em fogo de amor, conservando-se a alma no sagrado deserto. Ensina o santo que, uma vez ou outra, durante o sono interior, Deus convida a alma a certas práticas piedosas. Quando a alma é convidada à doce solidão, ao silêncio sagrado da fé e do amor, que a obriga a rogar pelas necessidades particulares e gerais da Igreja e do mundo, deve ela obedecer prontamente. Em cessando, porém, esse movimento interior, volte ao repouso em Deus. Se o descanso se converter em sono de amor e de fé, tanto melhor. Se for humilde e se estiver encerrada em seu nada, espero que a divina bondade lhe fará compreender esta linguagem. Eis como descreve os toques divinos que excitam a alma a desapegar-se de tudo e de si mesma para abismar-se em Deus. Conserve diligentemente em seu interior as torrentes do amor, ofertas da divina bondade, embora Jesus, depois da Sagrada Comunhão, já possua o seu coração. Não o amará sem o manancial vivo do santo e puro amor, isto é, sem o divino Espírito Santo. Quando Deus lhe proporcionar essas torrentes, dádivas assinaladas do divino amor, lance-se no infinito bem e comporte-se como criança, dormindo o sono de fé e amor no seio do celeste esposo. O amor pouco fala. Note se essa soberana graça de oração, mercê do Altíssimo, lhe proporciona conhecimento mais profundo do seu nada. Viva oculta às criaturas e patente só a Deus, com ardente desejo de sua maior glória, com total menosprezo de sua pessoa, com a prática de todas as virtudes, notadamente da humildade, paciência, doçura, tranquilidade de coração e amabilidade no trato com o próximo. Aqui vou ler um pouquinho mais hoje, só para terminar o capítulo. Morte mística. Ouçamo-lo agora explanar o completo e perene perder-se da alma em Deus. Esteja totalmente abismada em Deus. Deixe cair o seu espírito, qual gota de água nesse oceano imenso de caridade. Repouse nele e receba as comunicações divinas, sem perder de vista o próprio nada. Nessa divina solidão, aprendem-se todas as coisas.
nessa escola interior, mais se aprende calando do que falando. Santa Maria Madalena caiu de amor aos pés de Jesus. Calada, ouvia, amava e se desfazia em amor. Conserve em toda parte esta oração e recolhimento interior, no locutório, nos trabalhos manuais, em todo lugar, enfim. Saia de si mesmo e perca-se em Deus. Liberte-se do tempo e perca-se na eternidade. Estou, por exemplo, à beira-mar. Tenho suspensa do dedo uma gota de água. Pergunto-lhe: pobre gota, onde desejas estar? Ela me responde: no mar. Que faço eu? Sacolejo o dedo, deixando cair no mar a pobre gota. Pois bem, retire-a do mar, seu centro, se for capaz. Oh, se ela tivesse língua! Tire a consequência e aplique a si mesma a parábola. Perca de vista o céu, a terra, o mar e suas praias, todas as criaturas, em suma. Deixe sua alma, pequena gota de água, perder-se no vasto oceano de onde saiu, isto é, em Deus, infinitamente bom, infinitamente grande. Então aqui termina o trecho, né? Aí o biógrafo exclama, né? Que linguagem! Para exprimir-se de tal maneira, somente com a inspiração do Espírito Santo. Aqui tem uma nota dizendo assim: lê-se nos processos que muitas vezes os anjos escreviam em lugar de Paulo aquelas cartas admiráveis, por ele enviadas a seus dirigidos. O próprio Redentor o fez diversas vezes. No entanto, subamos mais. Deixa eu ver aqui se eu... Ai, Deus. Querendo controlar a... A gravação fica assim. A imagem está ótima, professor. Tá? Tá. Então tá bom. É porque aqui fica um pouco mais clara para mim, então. Não deixe estar. No entanto, subamos mais. Atingiremos o aniquilamento do eu humano. O ápice da cruz, a morte mística com o Deus do Calvário, para viver a vida divina. E a alma poderá então dizer a si mesma: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Jesus crucificado, com suas angústias e sede de amor, é o modelo desta morte mística. Aqui mais um trecho de uma carta. Jesus orou pelo espaço de 3 horas, lá do alto da cruz. Oh meu Deus, que oração crucificada não foi essa? Oração sem nenhum consolo, nem interior nem exterior. Que grande ensinamento, Santo Deus! Peça a Jesus que lhe o imprima no coração. Oh, quanto há aqui a meditar! Li Alhures que durante a agonia, depois das 3 primeiras chamas de amor, isto é, das 3 primeiras palavras, quedou-se Jesus em silêncio até a hora 9ª, em contínua oração. Que oração terrificante, ó meu Deus! Repouse, portanto, na cruz do doce Jesus, dizendo apenas: Pai meu, faça-se a vossa vontade. E cale-se. Continue a descansar sobre a cruz até chegar ao ditoso momento da verdadeira morte mística. Então, como diz São Paulo, ocultar-se-á toda em Jesus Cristo. Colossenses 3:3. Na altíssima solidão, porque tanto suspira, totalmente desprendida das criaturas.
é esta a hora de sofrer em silêncio e paz. Filha minha, resignação perfeita em sua agonia e chegará a morte mística. Aqui termina a carta, o trecho, né? Se a alma morre, morre para reviver. Se deseja se despoja de tudo, é para revestir-se dos tesouros celestes. Se temos algumas palavras do santo a respeito da transformação divina. Compenetrada assim do seu nada e despojada de tudo, arroje-se confiante no abismo de todo o bem e deixe a infinita bondade de Deus agir divinamente em sua alma. Isto é, transpassá-la com os raios de sua luz, transformá-la por completo em si pelo amor, fazendo-a viver de seu divino espírito, de sua vida de amor, vida santa, vida divina. Deixe que a pobre mariposa, após revolotear em derredor da luz divina, com seus afetos, sentimentos de humildade, de fé e, sobretudo, de amor, deixe-a lançar-se na luz divina, que é a mesma essência de Deus. Que ela seja ali morta, incinerada. Já não viverá de sua vida, mas na vida e da vida do Supremo Bem. Essas operações de sua divina majestade nas pessoas humildes e pequeninas, que atribuem a Deus toda a glória de seus dons, apresentando-os ante o seu trono, humilde e amorosa oferta, qual incenso de agradável odor. Leia com atenção esses belos ensinamentos. Ainda continua a carta, né? Leia-os, contudo, com coração humilde, simples e aberto. A exemplo da madrepérola, que recebe o rócio do céu e logo cerra suas conchas e se vai para o fundo do oceano formar a sua pérola preciosa. Aqui termina o trecho, né? O piedoso leitor deve ter notado que o nosso santo, para que a pessoa não se extravie no vácuo, na ilusão ou na esterilidade, dá por pedra de toque da oração a prática das virtudes, especialmente da humildade e do desprezo de si mesma. Esboçamos apenas as egrégias qualidades de Paulo da Cruz como diretor espiritual, considerando-o pelo prisma de sua predestinação, a paixão de Jesus Cristo. A Sagrada Paixão foi a poderosa alavanca de que se serviu para, em elevando os corações, altear gradativamente as pessoas à mais alta contemplação. A Sagrada Paixão foi a poderosa alavanca de que se serviu para, em elevando os corações, altear gradativamente as pessoas à mais alta contemplação. Li isso aqui 2 vezes. Né? Omitimos muito a contragosto preciosos tesouros espirituais, brotados de sua pena e de seu coração, expostos no sonoro e rico idioma italiano, tão apto a traduzir os afetos da alma. Não obstante, o exposto bastará, creio, para convencer-nos de que, para falar-se de tão sublimes conceitos com tanta clareza e facilidade, é necessário habitar-se as regiões superiores do amor e da fé. Podemos, pois, colocar o nosso santo ao lado dos grandes mestres da vida espiritual. Voltemos, todavia, à nossa história. Aqui termina o capítulo e no capítulo seguinte ele vai voltar, né, à biografia, né, contando os acontecimentos da vida de São Paulo, né? Próximo capítulo, que é o 31. Então, vocês me desculpem a leitura mais longa hoje, mas é que não dava para parar no meio aqui. Bem, o que nós vimos hoje foi, basicamente, né, o São Paulo da Cruz, o místico, né? O místico. Nós lemos um pouco, nós lemos um item da descoberta da vocação da menininha que ia ser freira, né? Mas a partir daí
nós temos itens que se referem a São Paulo da Cruz, o místico, né? O diretor espiritual, né? O mestre da mística, né? E aqui acompanhamos esse mestre, né? Nas suas direções espirituais, né? Os seus dirigidos, né? À medida que iam relatando para ele por carta o que acontecia com eles, ele ia então dosando, né? O caminho, as práticas, né, de cada um dos dirigidos, né, para que esses progredissem na vida espiritual, né? Quem é acostumado com a obra desses santos místicos vai notar aqui uma coerência absoluta com outros santos, né? Mas vai notar também aquele toque pessoal, né? Que cada santo tem ao dirigir as pessoas, né? Então, aqui também aparece, né, de certa forma, a sua personalidade, né? A personalidade do santo, né? E que, obviamente, cada santo eu me fiz aqui. Bem, eu não sei, eu sou um completo incompetente nesse negócio aqui. Agora vocês estão parecendo pequenininho aqui para mim, mas, enfim. Sim, agora tá. Então, vimos aqui um pouco dessa faceta do nosso São Paulo da Cruz, né? Faceta, obviamente, a mais importante, que ele é conhecido no mundo, né? O grande santo místico, né? E muitos dos passionistas santos também se distinguem por isso, né? Grandes diretores espirituais e de uma elevação mística muito grande, né? Pois bem, gostaria de ouvir se houver alguma observação e algum comentário. Oi, professor. Ô, Márcio. Tudo bom? É como o senhor disse ali, uma perfeita coerência com os místicos, isso é fato, né? Todos eles mais ou menos ensinam as mesmas coisas, e uma perfeita incoerência com a vida de oração e de virtudes da grande maioria das pessoas, né? Inclusive, né, dos nossos que se acham lá no Olimpo dos escolhidos, né? Mas só de achar isso já mostra que o cara não está no caminho certo. Exatamente. Ele está, na verdade, ele está no fundo do abismo olhando o mundo de cabeça para baixo. Mas eu gostei de ver aí e engraçado, né? Os místicos, eles sempre usam essas figuras, né, essas metáforas com a obra da criação para a vida mística, né? O próprio São Paulo, o São Paulo apóstolo, né, na carta aos Efésios, dava essa recomendação, né? A vida como é de Deus com a igreja é muito semelhante ao trato matrimonial, familiar com as pessoas. E aí o vice-versa também, e um tem que espelhar o outro, né? Essas metáforas da natureza é muito comum também São Francisco de Sales, né? A quem ele é comparado também, né? Sim. Ele gostava do mel, das abelhas, não sei o quê. Falava sempre. Camalia de flores. A Maria de Flores. Em Filoteia ele fala muito isso. Né? O próprio Jesus já deu esse exemplo, né? Dando vários exemplos nas suas parábolas, né? Nossa, ele falava muito nisso, né? Porque é uma forma de você entender as coisas, né? Essas analogias, né?
Uma imagem, né? As imagens, e elas tocam as pessoas, independente do grau de instrução que elas têm, né? Uhum. Elas conseguem Perceber, né? uma comunicação com todo mundo, né? Sim, elas percebem isso rapidamente. É, O... Embora eu acho que as pessoas hoje em dia estão um pouco indiferentes a essas belezas assim da natureza. Estou dizendo porque outro dia eu falei assim com uma pessoa: nossa, olha que maravilha que tá esse IP, porque tá na época, né, dos IPs cor-de-rosa. é. E aí a pessoa: hã? O quê? Eu falei: o IP, olha que maravilhoso. E é um IP muito grande que tem próximo da casa da minha mãe. Ah, então assim, a pessoa só falou: ah, Aham. então assim, não, as pessoas estão muito. Embotadas. É, Uma coisa, professor, que eu tinha uns cursos que eu fiz de sobrevivência na mata aí, todos eles falavam o seguinte: o ser humano ele está muito com excesso de estímulo sensorial, que aí que já é obra do capeta, né? Ele ficou embotado, os sentidos dele ficam embotados e, consequentemente, ele não consegue perceber muita coisa. Então, assim, olha, então no mato aqui vocês vão parar, começar a observar tudo com os olhos, ouvir tudo com os ouvidos, perceber como é que os bichos estão se mexendo, as formigas, as aranhas, onde é que elas ficam, os pássaros, cada tipo de pássaro diferente, barulho das folhas caindo no chão, o caminhar das formigas e tudo mais. É aí que a gente começa a perceber as coisas realmente, né, como são e como é que esse tipo de vida que a gente leva embota, e se a gente não der uma parada justamente, cessar esse estímulo sensorial e partir para uma meditação, para uma calma, para uma leitura meditada das coisas, a gente não vai tirar proveito nenhum disso, né? Você imagina, se a gente não consegue perceber os movimentos da natureza externa, das criaturas, como é que a gente vai observar os movimentos internos da nossa alma? Exatamente. Não Começa tem, de lá para poder chegar aí. é muito pior. Hoje, talvez, São Paulo da Cruz começasse a levar a gente em floresta para a gente perceber o movimento da natureza primeiro, né? Mas não, antes de Sim. você meditar, vamos passear aqui na floresta para a gente ver se você tem alguma capacidade de perceber alguma coisa, né? O barulho do riacho, né? Ao longe. Isso. Você percebe a água, você fala, não, tem água aqui, lá longe. Isso. Vamos naquela direção, né? Não, hoje não tem mais Isso. isso. Não é? Eu gostei. Esse capítulo, para mim, eu vou ter que fazer ler esse capítulo novamente, fazer Exatamente. um plastificado resumido disso aí, viu? Não, é maravilhoso. Certamente. Certamente. Essa é uma lição excelente. E as cartas eu tô estimulando um amigo o amigo que sugeriu essa leitura. Depois eu vou mostrar para vocês as relíquias que ele tem. Ele já me mandou a Que foto. legal. As Que relíquias bacana. de primeira classe que a gente fala, né? Aham. Ele tem Ó. de São Paulo, tem de São Vicente Strambi, tem da Santa Gema e tem do São Gabriel, da Virgem Dolorosa. As Que 4, beleza. num crucifixo. É bonito. Na última aula eu vou mostrar para vocês. Por É falar maravilhoso. nisso, professor, se eu puder divulgar o título do livro das cartas, como é que o senhor comprou e tal, porque é bom a gente ter um negócio desse em casa, né? Tem o PDF. São 3 volumes. Se eu tiver em PDF, disponibilizar também. Tem O que a gente puder, né? Porque, inclusive, depois eu quero precisar de uma ajudinha para traduzir. E falar nisso, professor, uma pergunta agora técnica. Tem muitos tradutores que usam software para traduzir. Eu tô naquela de teclar até hoje. Às vezes eu pego alguma coisa, quando dá, eu copio e colo, jogo no Google só para acelerar as coisas assim. E vou revisando, né, consertando, acelera um pouco. O senhor conhece, depois se eu puder recomendar para a gente O melhor software que eu conheço. A tradução de inglês, né? Outras línguas eu não tentei. Sim. É o Google Tradutor. Ele tá perfeito, praticamente. Ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Impressionante. Ele erra um pouquinho no gênero, enfim, às vezes alguns pronomes, mas ele tá muito afinado, viu? Inteligência artificial nem se compara.
elas são muito ruins para tradução. Aham. Mas o Google Tradutor é uma coisa... E ele traduz PDF, né? Não sei se você sabe. Eu Você joga um consegui capítulo... alguns. Você joga o capítulo em PDF, o livro em PDF, ele traduz tudo. Ah, tá. Ué, depois Até, eu quero aprender até, a fazer até uns isso. certos kilobytes lá de PDF, Ah, ele, sim. ele traduz tudo. Ele tem um Assim, limite, metade de livros normais, ele traduz. Ele Olha, tá não, beleza. excelente. Inclusive, para quem não entende inglês, fazer isso, pode ler a tradução sem Com correção, que ele vai segurança, né? entender com segurança. Às vezes ele vai perceber alguma coisa esquisita ali, mas ele vai fazer uma adaptação e conseguir, né, superar isso. Tá excelente o Google. Ué, Excelente. Uma coisa posso me juntar impressionante. a Nos essa últimos 10 empreitada. anos, ele progrediu demais nisso aí. Tá praticamente perfeito. Às vezes ele erra uma expressão, um verbozinho que ele coloca meio estranho e tal, mas o resto deu grosso. Isso, gostei. Eu vou ver isso depois, que auxilia, inclusive, meu trabalho. E aquelas virtudes, né, professor, que ele coloca ali, Sempre, né? né? Sempre A a prática das humildade, virtudes, né? a paciência, a cordialidade apareceu ali, você ouviu? Pois é, essa aí, exatamente. Essa aí é a âncora que todo mundo que se eleva na vida espiritual tem que ter aqui na terrinha, né? Sim, Para não voar, né? sim, E se perder, exatamente. né? Não se considerar o Tomista a de cereja, escadaria, né? a cereja do bolo, né? Isso. É impressionante. Eu Não, imagino fiquei se colocar encantado. sob a direção espiritual de um homem desse, né? Ou mesmo se Nossa, confessar, né? Você tá sim. lá numa cidade, aí vem um missionário, aí você vai se confessar com ele, é o São Paulo da Cruz, meu Deus do céu. Pensa bem, ainda fala assim, pode falar mais que tem mais coisa aí. Não, você não lembra aquele negócio Aí que você você fica assim, esqueceu não é ali? mesmo, agora acabei de lembrar, É. né? Às vezes você tá alguma coisa esquecida ali, como é que é mesmo? Por isso que eu gosto de anotar tudo, né? Mas tem gente que vai sem anotar, eu fico pensando, ou muito pouca coisa, a pessoa tá ali de cabeça. Às vezes eu tenho 2, 3 coisinhas, mas na verdade, aí falo as duas, qual que é a terceira mesmo? Aí eu pensei, ai meu Deus, né? Mas é desse jeito. Professor, então era isso. Aí, esse capítulo aí, ele dispensa comentários, porque na verdade ele precisa, o que tem de coisa a meditar aí e colocar em prática, né? É Não impressionante. falta, né? Mas Não muito falta. obrigado pela oportunidade. Bom, meu caro, eu que agradeço. Então, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.